Nenhum líder morreu de velhice no poder. Um roubou bilhões e terminou abandonado pelos mesmos aliados que o protegiam. Outro derrotou um império colonial, mas foi morto pelos próprios companheiros. Um terceiro estava destinado a governar o seu país, mas foi assassinado antes de chegar ao poder. Outro entrou num avião como presidente e saiu da história envolto em mistério. E talvez o mais assustador seja isto: muitos desses homens não foram derrotados pelos seus inimigos, foram derrotados pelos amigos, pelos aliados, pelo sistema ou pela própria ambição. Então a pergunta é: África destrói os seus líderes? Ou seus líderes acabam destruindo a África? Mobutu Sese Seko. Durante décadas, apresentou-se como o homem forte do Zaire, atual Congo. Acumulou uma das maiores fortunas pessoais da história africana enquanto o país mergulhava na pobreza. Quando a rebelião de Laurent Kabila avançou sobre Kinshasa, os antigos aliados estrangeiros abandonaram-no. Fugiu do país. Morreu exilado em Marrocos, doente e isolado. O homem que parecia indestrutível terminou sozinho. O ditador que roubou bilhões morreu sem conseguir salvar o próprio império. Amílcar Cabral, talvez um dos maiores intelectuais revolucionários africanos, lutou contra o colonialismo português, mas não foi morto pelos portugueses no campo de batalha. Foi assassinado por membros do próprio movimento de libertação. Há poucos meses da independência, o homem que derrotou um império foi morto pelos próprios companheiros. Chris Hani era considerado por muitos o sucessor natural de Nelson Mandela, popular entre jovens e trabalhadores. Em 1993, foi assassinado em frente à sua própria casa. A África do Sul esteve à beira de uma guerra civil. Muitos acreditam que a sua morte alterou completamente o futuro político do país. O homem que poderia ter governado a África do Sul nunca teve essa oportunidade. Samora Machel morreu em 1986 na queda do avião presidencial perto da fronteira com a África do Sul. Décadas depois, as dúvidas continuam. Acidente? Sabotagem? Erro humano? Operação secreta? O debate nunca terminou. O presidente que morreu numa noite e deixou perguntas que ninguém conseguiu responder até hoje. Muitos dos seus discursos continuam a ser analisados e debatidos até hoje. Há quem defenda que algumas das suas palavras antecipavam desafios políticos e sociais que Moçambique viria a enfrentar nas décadas seguintes. E hoje, muitos intelectuais afirmam: os discursos de Samora Machel já revelavam tendências e comportamentos que hoje são observados na Frelimo e na política moçambicana. Se Samora Machel tivesse governado Moçambique por mais tempo, teria conduzido o país por um caminho diferente? Qual é a sua opinião? Escreva nos comentários. Se já nos segue, muito obrigado pelo apoio. Se ainda não nos segue, clique no botão seguir e junte-se à nossa comunidade. Félix Roland Moumier combatia o domínio colonial francês. Foi envenenado durante uma reunião em Genebra. A morte ocorreu longe de África, mas a mensagem foi enviada para todo o continente. Nem a Europa foi suficiente para protegê-lo. Eduardo Mondlane, fundador da luta de libertação moçambicana, morreu após a explosão de uma encomenda-bomba em 1969. Até hoje existem debates sobre os responsáveis e os interesses envolvidos. A sua morte mudou o rumo da luta pela independência. O homem que sonhou com Moçambique independente morreu antes de vê-lo nascer. Jonas Savimbi, fundador e líder da UNITA durante décadas, foi uma das figuras mais influentes e controversas da história de Angola. Combateu primeiro o colonialismo português e, depois da independência, tornou-se o principal adversário militar do governo do MPLA, durante uma das guerras civis mais longas e devastadoras de África. Durante anos, foi apoiado por potências estrangeiras no contexto da Guerra Fria.
Para os seus apoiantes, era um resistente que lutava contra um regime de partido único. Para os seus críticos, era um comandante que prolongou uma guerra que custou centenas de milhares de vidas. Mas o homem que sobreviveu a ofensivas militares, cercos, bombardeamentos e décadas de perseguição acabou cercado no leste de Angola. Em fevereiro de 2002, foi morto durante um confronto armado na província do Mochico. Poucas semanas depois, a guerra que consumira Angola durante quase 3 décadas aproximava-se do fim. O homem que passou a vida inteira a lutar pelo poder morreu no campo de batalha e nunca viu a paz que chegou depois da sua morte.